3, 2, 1, gravando. Olá, pessoal, bem-vindos novamente a essas aulas maravilhosas, maçantes, massacrantes, enfadonhas de redes de computadores. Infelizmente, a gente tem que passar por isso, né? Se a gente quer aprender um pouquinho de rede, cara, e a gente precisa aprender um pouco de rede, não tem jeito. Então, eu vou fazer o seguinte, sem mais delongas, uma vez que eu já enrolei bastante, eu vou simplesmente começar a apresentar o negócio aí, e daí a gente vai por os comentários. Então, deixa eu apresentar a minha tela maravilhosa, que provavelmente... Por que não está funcionando? Era para funcionar esse negócio que é isso daí. Beleza, então na aula passada, a tônica da aula passada, até onde a gente estava, era falar de submáscara de rede e de rede IP, né? Então, IP versão 4. E para falar nisso, a gente acabou falando de dois protocolos importantíssimos para a gente, que é o TCP, e eu citei o UDP como sendo protocolo de transporte, e mais ainda, né? A gente já entendeu mais ou menos o que é classe de rede, tá? E eu falei que eu ia, como que são formados ou distribuídos os IPs V4 em classes, tá? Falei que a máscara de subrede nada mais é do que você dividir, né, a quantidade de nomes para as redes, ou de hosts de rede, vamos dizer assim, e quantidade de elementos que podem ficar pendurados na rede. Daí a gente gastou um tempinho grande até nisso daí. Falei do handshake, que é a técnica que o TCP tem para estabelecer a comunicação, tá? Falei que existem outros protocolos de transporte que não só o TCP, mas que a gente acabou usando pouco, né? Falei do IPX, SPX, falei do AppleTalk, falei um pouquinho do NetBEUI, tá? O NetBEUI é um protocolo de transporte que foi inventado pela Microsoft, utilizado pela Microsoft, tá? Mas o que a gente usa mesmo, que a gente conhece, que todo mundo usa até para explicar a rede, é o TCP/IP, porque ele é o protocolo mais difundido na internet, tá? É o protocolo que acabou ficando como sendo o padrão, vamos dizer assim, para a gente aprender esse negócio de rede. Mas o mais interessante disso tudo é que o protocolo TCP/IP ele é tão famoso, cara, ele é tão famoso, tá? Primeiro que a gente não se refere ao TCP só como TCP, né? A gente já faz alusão a ele junto com o protocolo de endereçamento, que é o IP. Legal. Então, são duas coisas, né? Mas a gente já... E mais. Quando você vai colocar, né, um elemento de rede numa rede TCP/IP, você precisa de duas coisas básicas, ou três coisas básicas. A primeira é você colocar, né, configurar a tua placa de rede para o IP da rede onde você está colocando essa máquina. Seja ela classe A, classe B, classe C, classe D, né? Se for uma rede IPv4, você tem que ter um IP. Algum administrador, alguém vai dar um IP para você, você tem que instalar esse IP na tua máquina. Beleza. A outra coisa que você tem que fazer é colocar uma submáscara de rede. Por quê? Porque essa submáscara de rede, a gente já viu que ela simplesmente vai identificar a rede na qual você está fazendo parte. Então, se você está numa rede classe A, por exemplo, a submáscara de rede vai ser X.
Tá? Então, você vai ter que colocar essa submáscara de rede. E depois você vai ter que identificar também o que fazer com os protocolos, os pacotes que estão chegando na tua rede, que não são destinados à tua rede. Né? Tipo assim, são aqueles pacotes que chegam, você analisa ali na tua placa de rede e fala, ó, esse protocolo não faz nem parte da minha rede, não sei nem por que ele chegou aqui para mim. O que você faz com esse pacote, né? Com esse segmento de rede? Você simplesmente manda para um gateway. Então, as três coisas básicas que você tem que instalar numa rede são essas três coisinhas que eu acabei de falar. O IP, a submáscara de rede e o IP do gateway. O IP é para ser validado na rede, você tem que ter. A máscara é para saber se os pacotes que estão chegando para você fazem parte ou não da rede na qual você está. E o gateway é o direcionamento que a rede, a sua máquina, todos os elementos da tua rede dão aos pacotes que não fazem parte daquela rede que você está. Então, sem essas três coisas, você não consegue configurar uma rede. E daí a gente pode ter aqui, por exemplo, tá? Olha só, os computadores conectados na rede, a gente está imaginando que isso daqui, do jeito que está configurado, é uma rede Ethernet. A gente tem um computador com IP 10, 200, 151, outro com 10, 200, 152, outro com 10, 200, 153. A submáscara de rede, tá, é a 255, 255, 2550, da onde já dá para entender, tá, já dá para perceber, tá, que o nome da rede é esse cara aqui. Ó, por quê? Porque se você fizer uma comparação desse IP com a submáscara, você vai ter que o nome da rede é uma rede que chama 10, 200, 150. Legal. Ela tem o IP1, o IP2, o IP3, tá? O IP4, o IP5, o IP6, o IP7 e o IP8. Só que tem um problema. Esse IP7 aqui, olha só, se você estiver atento aí no slide, você vai ver que a submáscara de rede foi configurada diferente. Se essa submáscara de rede foi configurada diferente, ela está me dizendo aqui, tá, que o nome dessa rede na qual essa máquina faz parte, tá, é uma rede chamada 10.200. Meus caros amigos, 10.200 não é a mesma rede que 10.200, 150. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse elemento de rede aqui, provavelmente, ele não vai receber pacotes. Por quê? Porque o nome de rede, ele até consegue receber, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, ó, esse pacote que eu estou recebendo, ele não faz parte da minha rede, porque a minha submáscara é outra. Tá? Então, o nome da minha rede não é 10.200. O nome da minha rede, da rede de todos, né, os computadores, é 10, 200, 150. E você pode estar recebendo um pacote que tem o endereço 10, 200, 120, ou 10, 200, 230, ou 10, 200, 02. E esses pacotes não fazem parte da sua rede. Então, é por isso que você tem que fazer essa configuração e esse entendimento. Vamos imaginar que eu tenho aqui, tá, um elemento dessa rede, tá, configurado para ser o meu... cara, eu não estou gostando desse negócio. Para ser o meu gateway.
Então, vamos imaginar que esse cara aqui, ó, esse computador que está ligado na rede, está com uma submáscara de rede, tem o IP dessa rede, ele seja um gateway. Bom, para ele ser um gateway, ele precisa de ter uma placa específica, tá? Para gateway. Porque esse computador ele vai estar ligado numa outra rede. Qual que é essa outra rede que ele vai estar ligado? Ele tem que estar ligado, tá? Na internet. Na internet. Porque se ele não tiver... Bom, vocês concordam comigo que essa rede aqui, ó, ela foi feita aqui na minha casa, ela tem só esses elementos de rede, ela deve ter provavelmente esse daqui, ó, vamos chamar de servidor de arquivos, onde eu vou guardar os arquivinhos da minha rede. Esse daqui pode ser o meu servidor de imagens, de vídeo, onde eu vou guardar os meus filminhos pornográficos. Beleza. Tá? Todos esses computadores aqui, inclusive esses elementos, estão conectados na mesma rede, mesmo com exceção desse cara aqui, que está errado, né? Mas é assim, todos esses caras vão conseguir um falar com o outro. Mas você concorda que se essa rede estiver na minha casa e eu não tiver alguma comunicação dela com a internet, eu não vou conseguir falar com a internet? E é exatamente esse o papel do gateway. Porque o gateway é o elemento de rede que vai me conectar com a internet. Então, na tua casa, aí, na tua rede local, tá, eu tenho certeza absoluta que você deve ter um elemento de rede aí que ele tanto enxerga a internet, tá, quanto ele enxerga todos os elementos da tua rede de casa. Esse gateway, no seu caso, pode ser até um roteadorzinho Wi-Fi, tá? Na minha casa, ele é um roteador da NET, que é um cable modem da NET que está aqui, que traz tanto as informações da internet, como as informações de outra rede de comunicação, tá? Que é a parte de TV a cabo. As informações chegam para mim, na minha televisão, por esse mesmo cable modem aqui, que ele tem tanto uma parte de TV a cabo, quanto uma parte de internet. E ele, obviamente, está ligado a outra rede, a rede da NET, que, por sua vez, também deve ter um gateway lá, que está ligado à internet. Ou seja, da minha rede de casa, eu falo na rede da NET, que é uma rede privada da NET, e essa rede privada da NET também vai falar com a internet. Por exemplo, os meus pacotes que saem daqui e vão lá para o Xvideos, por exemplo, para solicitar um serviço muito utilizado de educação à distância, o que vai acontecer? Ele vai sair do meu computador, ele vai... Todos os meus outros computadores dessa minha rede não vão receber esse pacote, porque o IP de endereço de destino desse pacote já está para um pacote que não faz parte da minha rede. Então, todos os computadores que eventualmente recebam esse pacote na minha rede vão falar assim, cara, isso daqui tem que ser direcionado para o gateway. Então, o gateway, cara, ele além de ter um IP voltado para a minha rede aqui, uma rede 10.250, tá? Ele vai ter que ter um outro IP falando na rede da NET. Esse IP é um IP da NET. Eu não sei que classe que a rede da NET tem, não me importa por enquanto. Mas é um IP da NET. Esse IP da NET vai chegar lá na rede da NET, e lá na rede da NET, com certeza, se ele não fizer parte, né, o meu endereço não fizer parte de nenhum computador que esteja ligado na rede da NET, obviamente ela vai mandar para o gateway dela, e o gateway dela vai mandar para a internet. Então, com certeza, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar na Europa, do jeito que a gente aprendeu.
Então, a gente percebe que a gente não tem aqui, nessa rede onde eu estou falando, aqui em casa, eu não tenho um IP que seja válido na internet. Nessa configuração de rede, meu IP aqui da minha casa faz parte da minha rede da minha casa. Ele não é um IP válido para a internet. Tá? Então, a gente precisa de fazer uma tradução, vamos dizer assim, dos IPs que eu tenho em casa para falar na internet. Essa tradução é feita através de um dispositivo que a gente chama de NAT. NAT. Tá? Network Address Translator. Tá? E isso já é um quebra-galho. Por quê? Porque quando a internet foi bolada, quando eles fizeram as classes da internet, tá? O que eles estavam pensando é que todos os computadores ligados à internet deveriam ter um IP válido de internet. Portanto, todos os gateways de qualquer rede, de qualquer empresa, deveriam ter um IP válido para essa distribuição de IP da internet. Mas a quantidade de computadores, de gateways ligados na internet foi crescendo de tal maneira que eles precisaram resolver isso daí falando o seguinte: olha, a gente não vai conseguir dar IP para todo mundo na internet, mas o que a gente pode fazer é a gente faz uma coxambração aqui. A gente diz que qualquer empresa pode usar uma rede desde que seja privada, e nessa rede privada ela pode usar os IPs que ela quiser. Só que quando ela for falar comigo na internet, tá, ela precisa, pelo menos no gateway dela, tá, ter um IP que vai falar na internet. Legal, os caras falaram, bonito, isso daí é chique. No último, eu acho que dá para a gente fazer isso. Mas como que eu vou fazer essa coisa? Como que eu vou usar um IP aqui na minha empresa, que pode ser igual a qualquer um outro IP que exista na internet, mas a rede vai saber que esse IP que eu estou, ele é um IP da minha empresa e não é um IP da internet, através do NAT. A gente vai ver melhor isso daí, tá? Mas por enquanto só basta a gente entender que existe essa tradução, vamos dizer assim, que é simplesmente uma máscara, uma mascaragem, né? Uma mascarada, uma mascaração que eu dou no meu IP aqui, né? Para que ele seja traduzido aqui no meu roteador, né? No meu gateway, por exemplo, para que quando ele vá para a net, ele já não vá com um IP válido, né? Ele simplesmente ele seja identificado como sendo um pacote diferente. Bom, mas para isso tudo acontecer, a gente precisa entender melhor ainda, mais do que a gente já entende até agora, os protocolos, como esses protocolos trabalham e como eles servem. Tá? Eu vi um barulhinho, eu imaginei que alguém estivesse levantando a mão. Não, né? Então tá. Olha só. A gente já viu, o exemplo do que a gente viu lá na internet. Cara, deixa eu pegar aqui um monte de IP safado aqui de alguma. Vou pegar isso daqui. A gente sabe que os IPs nas placas de rede, na internet, dentro dos protocolos, onde quer que a gente trabalhe, tá? Os bits, eles acontecem numa sequência, né? Eles são sempre sequenciais. Então, na realidade, o que a minha placa de rede está vendo, tá? Nada mais são do que uma sequência de vários bits aqui, né?
Eu vou fazer um monte mesmo para a gente tentar entender melhor como que se procede esse negócio aqui. Tá? Então, na nossa placa de rede, quando a gente está recebendo, tá mandando, a gente está recebendo uma sequência de bits totalmente desordenada. A gente sabe que na rede que a gente está, tá, uma determinada, na rede Ethernet, por exemplo, uma determinada quantidade de bits representa um sincronismo, tá? Uma outra quantidade de bits vai representar endereço MAC de destino, MAC de não sei o que lá, daí tem não sei o que, daí tem delimitador de quadro, daí tem uns bits que vão dizer assim para mim, ó, a partir de agora é endereço, daí vai ter o endereço IP, né? Porque um vai encapsulado dentro do outro, daí vai ter o endereço de destino IP, daí vai começar a acontecer um monte de bits. Tá? E esses bits, na realidade, são os protocolos que estão carregados no Ethernet. E um desses protocolos é o TCP. Agora, como que o TCP vai falar com a placa de rede, cara? Né? Como que o TCP vai falar com a placa de rede? Bom, ele deve ter, de alguma maneira, alguns bits aqui, né? Tá, que vão identificar coisas aí dentro do TCP que a gente não sabe direito o que é. Porque o TCP também é um protocolo, apesar dele fazer uso, né, do IP, do endereçamento IPv4, né, ele também é um protocolo. Então, como qualquer protocolo, ele tem uma ordenação. Ele tem algo que a gente pode chamar de cabeçalho, ele também deve ter algo que a gente pode chamar de corpo, e pode ter algo que a gente chame de rodapé, igualzinho o outro protocolo que a gente já viu. E nesses cabeçalho, corpo e rodapé, ele vai ter funções, né? Eles vão significar alguma coisa para mim. Então, ele também tem o que a gente chama de quadro, de formação do TCP. Só que a gente não consegue entender, né? Se eu chegar aqui para você mandar esse monte de uns, né? Eu vou falar, ó, isso daqui significa uma coisa, isso daqui significa outra, isso daqui significa esses dois bitzinhos aqui que eu vou pintar de vermelho, significa uma coisa, esses dois outros aqui que eu vou pintar de, sei lá, cor de rosinha, significa outra coisa, tá? Não dá para fazer isso no meio de bits, né? Então, o que a gente faz? A gente cria modelos, né? Modelos que vão facilitar o nosso entendimento. Tá? E no nosso querido TCP, existe um modelo, tá? Que eles desenharam um quadradinho aqui, ó. E eles desenharam esses quadradinhos, eles não separaram em números de bits, tá? Mas eles fizeram assim, cara, como se fosse uma matriz. Eles juntaram aqui, ó, do bit 0 até o bit 31. Pô, bit 0 até o bit 31 significa quantos bits? 32 bits, né? Então, eles foram montando, tá? Eles pegaram assim, 32 bits aqui, colocaram em cima, tá? Isso daqui, ó, 32 bits, colocaram aqui. Daí pegaram mais 32 bits na sequência e foram colocando. Mais 32 bits, 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 e foram colocando. Só que o protocolo, ele também tem um tamanho, né? Mesmo porque, lembrando que esse protocolo TCP, ele vai dentro do IP, que, aliás, eu nem peguei, né? Deixa eu pegar aqui o quadro. O quadro IP.
que o quadro IP, né, de endereçamento, ele também tem bits, concorda? IP quadro. Tá? Ele também tem os bits, ou seja, ele funciona. Nossa Senhora, hein? Eu coloquei IP quadro aqui para ver o quadro IP, tá? E em vez de pegar o quadro IP de IP, eu estou pegando um quadro IP que não tem nada a ver com o que eu quero. TCP/IP, quadro, puta merda, hein? Tá. Essa imagem aqui acho que vai ajudar. Ou vai atrapalhar tudo. Tá? Aqui, gente, a gente vê tudo junto. Tá? Então vamos ver aqui. Tá. O IP, cara, ele tem alguns bits aqui, ó, que falam sobre a versão dele, tá? O tipo de serviço, comprimento total, identificação, tá? O flag serve para algumas coisas aí, o time to live, tá? O time to live está no IP, tá? O tipo de protocolo que ele está levando está aqui, tá? E ele tem uma checagem de erro, tá? De cabeçalho. Tá? O que significa checagem de erro de cabeçalho? Tá? Então, se eu pegar o IP, né? O IP por si só, ele não tem só o endereço, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui assim. Ele não tem só o endereço IP. Tá? O quadro IP, ele é composto de algumas outras coisas também. Por exemplo, isso que eu falei aqui, ó. Ele tem a versão do IP. Então, alguns bits aqui, ó, são destinados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 8, 6 bytes. 6 bytes. 6, 6, 8, 48. Tá? É que não tá, eu não peguei, eu só peguei a figura e não peguei a descrição. Tá? Mas ele pega aqui, ó, 4 bits, 4 bits para determinar a versão. Então, protocolo IP, 4 bits para dizer que versão que ele está. Então, tem um código lá que vai dizer se ele é versão 6 ou se ele é versão 4. Tá? Tem o IHL, tá? Internet Head Layer. Tá? Não lembro direito o que significa isso. Daí, cara, tem 1 byte, 8 bits, para determinar o tipo de serviço que ele está carregando. Bom, nesse tipo de serviço, como tem vários bits, esse tipo de serviço aqui pode ser códigos, né, que determinam que o IP está carregando, por exemplo, o TCP, que o IP está carregando dados brutos de voz, que o TCP está carregando dados, o IP está carregando streaming de vídeo, né, foto, ou seja, tem um monte de serviços, né, ou de tipos de dados que o IP pode carregar, não apenas o TCP que a gente conhece. O UDP, por exemplo,
Né? Tipo de serviço, estou levando o DP, tá? Um serviço provido pelo protocolo do DP. Tá? Sendo que serviço é mais do que só protocolo, né? Pode ser, por exemplo, eu posso fazer um software que na hora que eu for me comunicar com outro computador em rede, eu utilizo o endereçamento IP para chegar no computador, mas eu não use um protocolo de transporte igual ao TCP, eu posso fazer o meu. Mas tudo bem, só para entender. Tá? Daí tem uma quantidade de bits, aqui, ó, que vai determinar qual que é o tamanho total do segmento. Tem uma quantidade de bits, que a gente chama de flags, tá? Que eles podem ser setados ou não para servir de informações. Vou imaginar assim, tá? Tem um offset, tá? Por quê? Porque a gente vai separar, vai dividir todo o... Imagina a imagem, o filme. A gente vai dividir isso daí, tá? Em pedaços, em fragmentos. Esses fragmentos, tá? Eles vão ter números, né? Vão ser numerados. Então a gente tem também aqui esse offset aí para a gente saber, tá? No IP, no IP é que tem aquele time to live. Lembra que eu falei que toda vez que o pacote TCP/IP passa num roteador, ele vai reduzir de 1 esse tempo de vida para que o pacote não fica louco na rede indeterminadamente. Tá? Então, esse time to live também está dentro do, do, do IP. Aí eu falei que o protocolo era no tipo de serviço. Não, o protocolo não é no tipo de serviço. O protocolo é determinado num campo específico aqui do IP que chama protocolo mesmo. Protocolo que ele está carregando. Tá? E daí depois tem o header checksum, que foi isso que me trouxe a... Vocês concordam comigo que para o IP, o que é mais importante na vida desse pacote, tá, é o endereço? Ele foi criado exatamente para... Ele foi criado exatamente para endereçamento. Então, a coisa mais importante para ele, para a vida, para a existência dele, tá, é o endereçamento. Então, quando criaram esse protocolo, eles ficaram muito preocupados com essa parte do endereçamento. Tipo assim, cara, a gente tem que fazer um protocolo, vai carregar o endereço de destino e o endereço de origem de um pacotinho qualquer que a gente vai carregar. Não sei se é vídeo, se é transporte, alguma coisa, tá? Mas o mais importante é que, para a gente, para quem está criando esse protocolo, o endereçamento é muito importante, tá? O endereçamento é muito importante. Então, eles fizeram um negócio de erro, né? Uma checagem de erro, tá? Do cabeçalho de endereçamento. Ou seja, aqui dentro, no próprio IP, tem um... Nossa, está ficando complicado esse desenho, é muito poluído, né? Deixa eu tirar isso daqui e vou colocar num slide separado. Ou seja, tem um protocolo específico, né, uma checagem específica, cara, tá? Do endereçamento. E veja bem, o que esses bits aqui, que tem um tamanho certo aqui, vão fazer? Eles vão pegar o endereço de origem, o endereço de destino, mais a versão do IP, tá?
mais o IHL, mais o tipo de serviço que ele está provendo, mais os bits que codificam qual é o tamanho total do segmento, tá? Mas tudo aqueles negocinhos que a gente já falou aqui, o time to live, que é um número, né? Ah, mas é importante também. Mas o protocolo que ele vai carregar dentro da área de dados dele, e mais os endereços, tudo aqui que eu falei, vai passar isso tudo por um circuito eletrônico, né? Que vai me gerar uma quantidade de bits aqui que vão ser colocados aqui no checksum. Quando ele chegar em qualquer roteador, qualquer placa de rede que ele encontrar pelo caminho, tá? Que utilizar esse tipo de endereçamento IP, o equipamento de destino, né, pelo qual ele está passando, ele vai pegar esse endereço de origem, esse endereço de destino, isso tudo aqui que está passando, tá? Sincronizadinho, bonitinho, vai fazer tem o mesmo circuito elétrico eletrônico, vai fazer uma maçaroca disso tudo aí e vai confrontar com o checksum. Ou seja, quando ele receber um pacote, ele vai pegar tudo que é isso daqui, vai fazer de novo um checksum e vai dar esse resultado. E vai comparar esse resultado com o pacote que está chegando. Cara, se bater, significa que não houve erro na transmissão. Portanto, o endereço de origem e endereço de destino está tudo certinho, o tipo de serviço está certinho, o tamanho total de segmento está certinho, ele vai saber realmente qual é o segmento. Ou seja, o IP já faz essas checagens por si só. Legal. Isso tudo é bit, né? Então está tudo sincronizado. Como não dá para explicar as coisas como sendo bit, que os caras fazem? Ah, eles pegam e desenham, fazem modelos, né? E os caras fizeram esses modelos aqui, ó, tá? Para explicar qual que é o modelo do IP. Então, dentro do modelo tem o IP de origem, IP de destino, né? Tudo isso daqui, né? Versão 4 que a gente está trabalhando, isso tudo, time to live, não sei o que lá. E daí no modelo que eles fizeram, tem a área de dados. A área de dados, vamos desenhar aqui verdinho. Isso aqui é a minha área de dados. De qual protocolo que a gente está vendo? Do IP. E o que, e o protocolo IP faz o quê? Endereçamento. Só endereçamento. Vocês viram? Ele faz algumas outras coisas, né? Ele tem um jeito de confirmar se o IP de origem e de destino não mudou de alguma maneira, tá? Se o tempo de vida não mudou, tá? Se o tamanho total do segmento não mudou, ele faz esses cheques por si só. E na área de dados, tá, do IP, é que a gente vai colocar o nosso famoso TCP. Legal. Só que o TCP, por si só, como ele é um protocolo, ele tem as regras do próprio TCP. Lembra aquela regra de ter o acknowledge, de mandar, ver o número do pacote, ver não sei o que lá. Tem um monte de coisa que o TCP faz. Tá? E como que esse TCP faz isso? Pegar só o TCP.
Daí alguém de vocês aí pode estar fazendo aquela pergunta, né, que eu fazia, né, quando eu vi esse negócio aqui. Puta que pariu, Alfredo! Cara, tudo isso, meu, o negócio acontece tão rápido. Mas é tudo isso que acontece, tudo isso que acontece, tá? Olha só, o TCP, ele não é endereçamento, né? Ele não é endereçamento IP. Ele usa o endereçamento IP junto com ele, por isso que ele aparece casadinho, né? Então, não faz sentido a gente falar no protocolo TCP sem a gente falar o protocolo de endereçamento que está levando ele. E um monte de coisa o protocolo de endereçamento faz para ele. Mas, como que o computador, o elemento de rede, vai saber aonde ele vai começar a despencar a quantidade de bits, por exemplo, que a aplicação tá falando? Tipo assim, não sei se vocês estão entendendo. Tipo assim, alguém entrou em contato comigo via TCP. Legal. Se ele entrou em contato comigo via TCP, é porque ele tinha o meu número IP. Legal. Então chegou para mim. Eu peguei aqui, a minha placa pegou esse pacotinho IP, esse segmento IP, fez aqueles filtros, viu que era da minha rede. Então, tipo, o que tem dentro do IP vai servir para mim mesmo. Decrescentou lá um no time to live, porque ele chegou na minha placa. Já se era 5, virou 4. Tá? Checou, né? O checksum, viu? Não, realmente o IP chegou certinho. É para mim mesmo, cara, por esse pacote. Legal. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que eu mande o meu filminho pornográfico para ele. Legal. Então eu sei qual que é a origem, né, do pacote. Eu vou começar a pegar o meu filminho, transformar isso, pegar os bits dele e enfiar no IP de volta. Não é assim que funciona? Primeiro vai ter o handshake, tá bom, né? Vou falar para você, vou mandar sim, eu tenho arquivo e tal. Acerta tudo, né? Que a gente vai ver aqui como que acontece. Que é aquele handshake bonitinho, né? Quantos pacotes você quer que eu mande? Quantos pacotes eu vou mandar? Lembra? É assim o TCP. Mas como? Aonde que eu vou começar a enfiar os bits do filminho, a placa de rede começar a mandar para ele? Você pode estar pensando, para a placa, normal, eu vou mandar para a placa, legal, mas como eu vou mandar para a placa? Né? No endereço da placa, no barramento do meu sistema digital, tem lá um barramento de endereços, né? Obviamente, a placa de rede deve estar conectada nesse barramento de endereços, porque senão ela não falaria com o meu sistema, tá? Tem o driver da placa, lembra? Aquele software que faz a placa funcionar, né? Porque cada fabricante vai fazer a placa funcionar de um jeito diferente. Cada modelo de placa funciona de um jeito diferente, mas tem que fazer as regras que a gente acertou. E uma das regras é a Ethernet, lembra? Eu estou na Ethernet, então tá lá, tem MAC address, tá tudo certinho, funcionando, né? Mas eu estou querendo falar IP. Como que eu vou jogar os bits o TCP enviar para essa placa? Cara, tem um conceito que a gente chama de porta de origem e porta de destino. Então, além do TCP, gente, tem um outro endereço, tá? Que é endereço da porta, não tem nada a ver com o TCP. Mas aí, o que é porta, cara? Porta é o endereço da memória, o endereço de memória, tá? Que o meu sistema operacional, o meu programa está enxergando como um endereço para onde eu vou mandar os bits do filminho que o cara está querendo receber. Então, assim, o sistema operacional ele vai pegar os bits do filminho que está guardado no HD e ele vai mandar isso daí para uma placa, certo? E para fazer isso, né, ele manda
para onde, né? Bem, ele vai colocar dentro do TCP, na área de dados aqui do TCP, né? Vai ter até algumas opções, o cara vai colocar algumas informações a mais, vai montar esse quadro, e na área de dados vai começar a jogar os bitzinhos do filminho, né? E vai ser fragmentado também, vai ser separado, porque o protocolo TCP/IP ele vai estar dentro do protocolo de Ethernet, né? Então, cada protocolo de Ethernet, lá a plaquinha de Ethernet tem um tamanho certo de bits na área de dados. E eu já estou colocando o IP, já estou colocando o cabeçalho do TCP. Então, o filminho, cara, vai sobrando menos bits para o filme. Mas eu tenho que mandar o filme inteiro. Mas onde eu vou descarregar isso? Na placa, tá? Na placa de rede, a placa de rede vai entender através do endereço físico de memória, tá? E esse endereço é o número da porta. Existem portas padrões. Existem portas padrões. Por exemplo, para o TCP, o número de porta padrão é 8080. Tá? Outro número de porta padrão é 80. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que eu entrar no meu sistema computacional que está ligado na rede, eu vou abrir o meu browser. Abrir o meu browser para fazer uma solicitação de filminho educacional lá na Xvideos. Pum. A hora que eu teclei lá xvideos.com e dei um enter, obviamente que tudo isso que a gente falou até agora vai começar a acontecer. Ou seja, a minha placa de rede, que tem um MAC address na minha rede Ethernet de casa, ele tem um MAC address de destino, que provavelmente é o MAC address do gateway. Legal. Dentro desse pacote, então, que a internet vai fazer, que está se comunicando com o gateway lá, tá? Dentro desse pacote vai ter um protocolo de endereçamento IP, que vai ter, obviamente, o meu IP, que não é o IP de internet, porque eu estou na minha casa, é o meu IP da minha rede, da minha casa, tá? E vai ter o IP de destino. O IP de destino é do Xvideos, não tem nada a ver com o IP da minha casa. Portanto, qualquer outro computador que tiver na minha casa e pegar esse pacote, porque ele está lendo a Ethernet, né? A Ethernet vai para todo mundo, né? Ele vai pegar esse pacote, ele vai querer ler, mas ele vai ver assim, Xvideos. Não faz parte da minha subnet mask. Eu tenho que mandar esse pacote para o gateway. Se entrar no computador da tua irmã, no quarto, o computador vai ler esse pacote e vai falar, não faz parte da minha rede de casa. Eu tenho que mandar para o gateway. Vai para o gateway. Olha só, o IP faz isso, né? E dentro do IP tem o TCP. E no TCP, ele já está dizendo qual que é o número da porta de origem. Ou seja, eu estou dizendo para o TCP, assim, ó, todos os pacotes que o Xvideo mandar para mim, tá? Por favor, me entregue nesse endereço de memória aqui, que é de onde eu vou buscar dado a dado, palavra por palavra, bit por bit, nesse endereço de memória aqui. Onde que é esse endereço de memória? Na placa de rede lá, tem lá tem um enderecinho que você vai acessar para fazer esse download, vamos dizer assim, dos bits que está vindo do videozinho educacional que você está vendo. Tá? E mais, lá no computador da Xvideos, lá, que é lá na internet, lá na PQP, não sei nem onde fica isso, tá? Eu tenho que colocar um número de porta, de destino. Além do IP, eu tenho que dizer, ó, eu quero a porta. Como eu estou usando o TCP para fazer esse trabalho, de conversar com o cara, acertar como que ele vai mandar o filmezinho para mim, eu posso usar a porta padrão.
Eu posso usar a porta padrão. Mas eu podia usar outra porta qualquer. Eu posso dizer para o cara, não, eu não quero usar 8080. Eu quero usar o TCP e quero usar a porta 5276. Foda-se. Quem está usando o TCP é você. Você que vai dizer que porta você quer usar. Agora, quando esse pacote chegar lá para o Xvideos, ele vai ler o TCP e vai falar assim, cara, tem alguém, um ser vivo no mundo que está querendo falar com nós, só que ele, em vez de falar na porta, ele está usando o TCP. Só que assim, em vez de ele usar a porta padrão, que todo mundo usa, o mundo inteiro, ele é o especial, ou gostosão. Ele está querendo usar a porta 5276. Daí o servidor lá, ele é esperto. Depois a gente vai ver outros protocolos que fazem esse gerenciamento lá dos pacotinhos, né, dos TCP da vida para o cara. Ele vai falar assim, meu, será que não é vírus? Será que esse filho da puta não está querendo ferrar com nós aqui e mandar alguma coisa errada nessa porta 5276? Por quê? Porque por padrão, cara, porra, TCP geralmente chega na porta 8080 para nós. Por que esse cara está querendo fazer isso daí? Será que não é um invasor, um hacker? Né? Então ele pode negar a comunicação. Falar assim, não, é verdade, não quero abrir endereço de memória para fazer transferência de dados nessa porta 5276. E vai mandar para você uma informação, seu tonto, ignóbil. No handshake isso, hein? Você é retardado, cara. Todo mundo usa 8080. Por que você quer usar o 5276? Né? Você não vai justificar. Ele não vai. Ele fala assim, cara, você não vai entrar aqui na 5276. Você só vai entrar na 8080 se você quiser ver o que eu tenho de educacional para te mandar. Se não, fecha a porta. Legal, então. Daí no handshake, você fala assim, puta, o cara não quer receber, então eu vou mudar a minha porta de destino aqui, eu vou colocar 8080, colocar o padrão, né? Beleza. Bom, os pacotinhos que eu estou mandando para ele não é tão importante, né? Porque, pô, é só a requisição, né? Mas os que ele manda para mim, além da porta de destino, que vai ser a minha porta aqui, padrão, né? Porque eu não mexi, não sei mexer, então eu não mexi. Todo pacote TCP que chega para mim, por padrão, vai chegar no 8080 ou no 80. Não vai chegar na minha porta 5276, 5913. 26.292, não vai chegar nesses endereços. Se o pacote que está chegando para mim é TCP, com certeza ele vai vir no padrão. Né? Em princípio, vem no padrão e eu vou aceitar no padrão, porque o meu sistema operacional vai aceitar no padrão. Tá todo mundo. Padrão é padrão, todo mundo indica e fala: oh, é melhor você usar essa. Né? Só os tontos que vão lá e mudam as coisas. Né? Ah, eu estou com medo de vírus, então vai lá e eu tenho um jeito de fechar a porta 8080. Não. Daí não consegue se comunicar com ninguém. Daí fala, fudeu tudo minha máquina, não sei o que eu fiz. Né? Chama para o suporte, ai, ferrou minha máquina. O que você fez? Não, eu instalei um antivírus aqui, daí os caras pediram para fechar a porta, eu vi um tal aqui, 8080, acabei fechando. Daí o nego fala, então, seu retardado, você mexeu onde não devia. Né? Não pode fechar a porta 8080 para o protocolo TCP, senão ele não vai falar com você. Bom, beleza. O número da sequência, cara, é o número de sequência do pacote que ele está enviando para mim. Lembra? Pacotinho 1, 2, 3, 4, 5. Legal. E o número da confirmação é o número da confirmação que eu acertei com ele no handshake, tá? Da confirmação do pacote. Se eu estiver usando aquele esquema do slide Windows, né, eu não vou mandar o número de confirmação de um pacote só. Concorda? Eu vou esperar receber 20, 30 pacotes, sei lá quantos pacotes a rede vai conseguir fornecer para mim, e daí eu vou falar para ele, ó, receber. Quantos bits eu tenho para fazer isso, cara? 32 bits. Então, eu tenho no IPv4, sequencialmente,
eu posso mandar 2 elevado a 32 pacotes de X bits lá, pequenos, né? Mas posso mandar 2 elevado a 32 pacotes. Ah, e se o filme educacional é muito longo, né? A gente está ouvindo, vendo esse filme aí, pô, cara, né? Faz 10 horas já, né? Será que já não venceu o tamanho dos pacotes? Né? Tudo bem, se venceu, o próximo pacote lá da sequência vai ser outro pacote 001. Porque com certeza o pacote 001 que eu já mandei, você já recebeu. Se não recebeu, já pediu de volta. Eu mandei de novo para você. Se você não recebeu de novo, você pode ter mandado pedir de novo. E se eu mandei e ele ficou preso na internet, andando pelos roteadores aí da vida, perdido, cada vez que ele passava no roteador, o time to live dele já diminuiu, e com certeza eu não passei em 2 elevado a 32 roteadores esse pacote. Pode ter certeza que ele já sumiu. Então, se eu mandar o 1 de novo, você vai entender que não que é a sequência do último, né? E assim vai. Beleza? Tá. Bom, isso tudo aqui está no cabeçalho do TCP/IP, gente. E daí a gente tem também o comprimento do cabeçalho, ou seja, eu reservo, não sei aqui quantos bits, acho que são 4 aqui, ó, tá? Para dizer qual que é o comprimento desse cabeçalho aqui, ó, tá? Por quê? Porque tem coisas que eu posso pôr e posso não pôr. Por exemplo, tem algumas opções aqui que eu uso no TCP que não necessariamente eu preciso usar agora, não quero. Então, daí o cabeçalho diminui um pouco. Se eu colocar opções, e quais são as opções, cara? Opção é assim, prioridade. A gente vai ver que tem jeitos, né, da gente forçar o TCP/IP ser um pouquinho mais, dependendo do serviço, né, ele ser um pouco mais prioritário no roteamento dele. Qualidade de serviço, tem um monte de coisa que dá para a gente fazer aqui, mas no momento, se eu não quiser, eu não coloco, então eu diminuo um pouco o tamanho do cabeçalho, tá? E aumento a área de dados, né? Porque o tamanho do pacote, tá? Ele tem um tamanho determinado, né? Senão, imagina fazer um pacote de tamanho infinito. Não, não é assim, não é pacote, né? Daí se usa todo o tempo. E o TCP é aquele esquema, né? Você não pode ter um tamanho certo, senão você vai ficar mandando muito pacote na rede, vai congestionar e tal. Então, os caras. Bom, então, ó, tem 4 bits aqui que vai dizer para mim qual é o comprimento do cabeçalho, tamanho, né, em bits. São códigos que vão determinar isso, tá? Tem 4 bits aqui que são reservados, tá? E tem tudo isso daqui, cara, que, putz, ó, tem a parte de sincronização, tem a parte de fim, tem a parte do acknowledge, tem um bit aqui que, se setado, ele diz que esse pacote é urgente, tá? Mas é outra coisa. Tem o check, né, de write and read. Cara, tem um monte de coisinhas aqui, tá? Que a gente pode escovar bit, mas não sei se nessa altura do campeonato, né, nesse horário, faltando 15 minutos para terminar a aula, 17 minutos para terminar a aula, a gente. Daí você tem que ler, tem que ler. Cada um desses, os mais importantes, eu já falei. O acknowledge, tá? Então, quando você recebe um acknowledge isso daqui vai estar setado para 1, tá? Quando você recebe o sim, que é o início da comunicação, vocês lembram? Acho que na aula passada a gente falou isso. Aqui, ó, no handshake, o sim acknowledge, o fim, que é a finalização de comunicação, tá? Então, isso tudo está nesses bitzinhos aí que vão ser setados ou não, conforme o momento em que a coisa está acontecendo na placa de comunicação comandado pelo software que está conversando com o software de driver da placa. E como ele conversa? Nesse endereço de porta de destino e porta de origem, tá? Que são endereços de memória para se fazer
troca de informação. Ou seja, o TCP entra na placa de rede pelo endereço 8080, né? E sai pelo endereço 8080. Eu posso mudar isso? Pode. Você tira do padrão e muda e põe o número que você quiser, né? Da mesma maneira que você pode colocar a placa de rede no seu elemento de rede lá, e de alguma forma você dizer assim, ó, o endereço da placa é IRQ5, mas agora eu quero que seja IRQ7. Ou seja, você está mudando o endereço de interrupção da placa do hardware lá, né, do barramento de dados. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aliás, os caras são espertos, né? Porque eles fazem isso, eles usam da maneira que eles querem. E por que, que a gente está estudando isso daí? Porque a gente precisa conhecer um pouco, porque se a gente quiser fazer uma comunicação usando TCP/IP de um elemento de rede com outro na indústria, por exemplo, eu estou trabalhando CPFL, eu quero usar a rede de transmissão de energia e colocar nessa rede um protocolo para fazer comunicação com o relógio de medida lá do meu consumidor, e eu vou usar o Ethernet sobre Power Cable, Ethernet sobre PLC, né? Power Line Communication. Então, vou usar o Ethernet sobre PLC. Legal, eu vou usar o protocolo TCP para fazer essa comunicação desse equipamento que eu bolei aqui. Só que, primeiro, eu não quero usar a porta padrão 8080, senão qualquer idiota vai interceptar meu pacote TCP na minha rede aí. O nego vai ficar nas linhas de alta tensão enfiando conector lá para conectar e ver, hackear os meus medidores de tensão. Então eu quero usar TCP, mas eu não quero usar a porta 80, eu vou usar 5672, tá? E vou mexer aqui nos meus pauzinhos aqui, para mexer nessa parte de acknowledge. Eu vou usar o TCP, mas eu quero implementar algo a mais. Então vou mexer nas opções, tá? Vou mexer nos tamanhos da janela, tá? E vou mexer nos ponteiros aqui de urgência, por exemplo. Tá? Legal. Então, eu vou usar um TCP modificado por mim, no software que eu criei, porque eu sou engenheiro e o meu chefe mandou eu fazer esse negócio funcionar, né? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Ou a gente é protagonista na história e aprende a fazer as coisas, ou a gente é macaquinho e vai fazer o que o outro engenheiro um pouco mais esforçado, estudado, conhecedor das coisas do que a gente, ele fez para a gente e a gente não sabe nem discutir com ele um possível problema. Porque você não entende. É por isso que a gente aprende redes. Tá? Porque a gente usa em outras coisas também. Tá? E é por isso que eu estou tentando ensinar um pouquinho que eu sei. E ó que, cara, eu sei muito pouco disso. Tá? Então você imagina os caras que é especialista nessa porcaria. Os caras que trabalham em rede de comunicação e vai fazer VoIP, cara. Imagina, ou então vai determinar prioridade de pacote, vai fazer traffic shaping numa rede Ethernet, cara. Ou seja, vai modelar a rede em função dos tipos de tráfego que ele tem. Cara, é legal pra caramba fazer esse tipo de coisa. Bom, mas o protocolo TCP é assim. Cara, o protocolo TCP é um protocolo muito complexo. Ah, e ele tem o checksum também. Checksum do quê, cara? O que é importante para o protocolo TCP? Cara, é tudo que está aqui, ó. A porta, tá? O número da sequência, o número da confirmação. Isso tudo é importante para ele. Então, o checksum dele, né, que é a checagem de erro, tá? Que é o soma de checagem, né, checksum, um monte de exclusive ou que vai fazer, que é um circuito de ou exclusivos,
que vai fazer uma sequência de soma e vai gerar uma palavra que cabe aqui dentro de 16 bits, tá? Que vai ser exatamente o fruto da combinação lógica de todas essas palavras que tem aqui no cabeçalho, só para confirmar se houve erro ou não no cabeçalho em função de uma transmissão de um pacotinho só. Então vai ter o checksum aqui. Mas como o TCP é muito complexo, muito complicado, os caras falaram assim, meu, nem tudo na internet eu vou precisar de tanta frescura, assim, tanta confirmação, tanto negócio, né? Cara, não tem jeito de fazer uma coisa mais simples, não. Né? Daí os engenheiros falaram assim, tem, né? O quão simples você quer? Ah, eu quero bem simples. Bem simples, porque os serviços que eu vou usar, tá? São serviços mais simples. Eu não preciso disso tudo. Checagem, confirmação de pacote. Cara, eu quero usar o endereçamento IP, porque eu vou ficar no padrão, né? Vocês já criaram isso daí. Tá? E eu quero transportar, mas assim, eu quero só entregar. Eu não quero confirmação se o cara recebeu. Eu quero que o meu protocolo seja mais rápido, tá? Que ele não fique com tanta preocupação de ficar checando ordem, essas coisas. Não. O negócio é assim, eu vou fazer o melhor esforço que eu tenho para entregar o que ele pediu para mim, mas eu não quero nem saber, na realidade, se ele está recebendo. Quem que pensa assim? A Netflix. Netflix pensa assim. Cara, você acha que ela está preocupada se você está recebendo os pacotinhos certinho do firminho que você está vendo? Ela está cagando e andando para o seu. O negócio é o seguinte: você está pagando a mensalidade? Tô. Então é assim, ó, eu até penso nisso, mas, cara, em princípio, eu não estou muito preocupado se você está recebendo ou não. Né? Se você estiver pagando e a rede estiver boa, beleza. Então, eles criaram o User Datagram Protocol, o DP. Ele também é um protocolo de transmissão de informação de um lado para o outro. Ele usa o IP. Pô, mas o IP, gente, o IP já faz um monte de coisa, né? Tá, tem origem, destino, tem tamanho do segmento, tipo de serviço. Ah, Netflix, tipo de serviço. Streaming de vídeo, beleza. Já tem o tempo de vida, portanto, eu não preciso me preocupar com isso. Tem até um checksum, ou seja, o próprio IP já está preocupado se o endereço de quem pediu o filme é realmente para onde eu estou mandando. Legal. Então, eu coloco aqui o DP aqui. Da mesma maneira que eu fiz com o TCP. Então, um monte de coisa já é feito. Então, eu quero uma coisa mais simples, que seja mais rápido, o processamento melhor, sem muita frescura. Legal, então a gente faz assim, ó. Você precisa só dizer para mim qual que é a porta de origem e a porta de destino. A porta de origem é a sua porta, por onde você quer receber os dados. A porta de destino é a porta de lá, de quem vai receber. Portanto, a Netflix vai querer saber qual é a porta de destino, que é a minha, de origem. Só isso. Tá? Vamos falar mais ou menos para o cara para dizer qual que é o comprimento do segmento, quanto de dados eu estou mandando em cada pacote. Tá? Ainda para ter certeza se não teve nenhuma, por exemplo, do pacote ser negado, ser rejeitado no receptor por um erro de porta de destino, né? Porque o EDP também tem padrão, né? Que eu, por sinal, não me lembro qual que é a porta padrão, acho que é 43. Deixa eu ver aqui no Google. Oh, porta padrão UDP. Tá? Vamos ver que porta que é o UDP. Ah, bom, ao todo, deixa eu
Deixa eu pegar essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha vai ajudar nós. Não, essa de baixo que é melhor ainda, que daí já fala de outros protocolos. Olha só que legal. Tá. Não, João, não, João. Você fez errado. Ô, João, cadê o DP aqui? Burro pra caralho. Ué? Copiar imagem. Outra imagem aqui. Também não resolveu, cara. Eu quero o DP. Eu não quero. DP, o DP, o DP, o DP, o DP. O DP. O DP. O DP, o DP. Cadê as portas do DP, meu Deus? Meu Deus do céu. Eu tô pegando um monte de coisa aqui. Eu tô pegando as portas, cara. Ah, não sei. Não sei, cara. Não sei qual que é. 443. Aí eu vou chutar. Eu vou chutar 443, que esse número está na minha cabeça. Bom, vocês viram que tem um monte de protocolo aqui. Cada protocolo tem uma porta. O que é a porta, então? É o endereço pelo qual o protocolo fala. Você acha que só tem FTP na face da Terra? É, o DP só tem TCP? Não, tem um monte, cara. A gente vai ver 200 milhões de protocolo. Tá? E eu não sei, cara. Eu estou pegando um monte de imagem aqui, ó, as imagens tudo no Google. Tá? Tem umas imagens que ajudam, né? Bom, essa ajuda aqui a gente comentar algo sobre o UDP. O UDP, vocês viram que é um protocolo mais simples, tem uma área de dados mais leve, vamos dizer assim. Ou seja, um cara para entender isso daí não precisa ter muito cérebro. QI 75 consegue entender, né, qualquer roteador de QI 75 consegue entender o DP. Agora, um roteador de QI 75 pode ser que não entenda o TCP. Entendeu? Porque o TCP ele precisa um pouquinho mais de cérebro para entender, de processamento. Então, daí os caras comparam os dois protocolos de transmissão, como assim, ó, TCP é confiável, o DP, mais ou menos. Então, não dá para confiar no cara, porque tá? O TCP é orientado à conexão, lembra? Tem que fazer a conexão com o cara e tal, né? O DP não, o DP, tipo assim, eu quero, tá bom, tô mandando. Não tem conexão nenhuma, tá? No TCP tem flow control, controle de fluxo, né? Ele varia o tamanho da janela de o window, né? Aquele windowing, que é o sliding windows que ele usa lá para aumentar ou diminuir o tamanho dos segmentos, né? As retransmissões e tal. No TCP tem. No ODP não tem nem tamanho de janela. O DP, tamanho de dados, é ali, né? O comprimento eu determinei e vai. Tá? No TCP tem segmentação, sequência de segmentos. No UDP não tem. Se você receber o nariz antes da orelha, vai ficar assim mesmo. Você vai ver a mulher, né, com o nariz na orelha e a orelha no nariz. Porque os caminhos podem ser diferentes dos pacotes e eles podem enxergar em ordem diferente para você. Mas no filme, cara, um pacotinho, que é uma partinha pequena da quantidade de bits e bytes que chegar, não vai fazer muita diferença. Foda-se. Tá? O TCP tem o segmento de acknowledge. Tá? O UDP não tem. Tá? Ou seja, uma vez que você pediu, a Netflix vai mandar. Se estiver chegando para o seu ou não, o problema é teu. Entendeu? Não é conexão. De repente, ela está mandando, de repente inventa lá, ela fala assim, porra, mas eu estou mandando para esse cara, será que ele está vendo?
Ele manda um pacotinho para você. Ô, viu, você tá vendo mesmo o que eu estou mandando para você? Faz mais de 20 minutos que eu estou mandando esse filminho, não deu tempo ainda. Daí você fala, não, tô vendo, tô vendo. Daí responde, ah, não, ele tá vendo, tá bom, então continua mandando. É assim que funciona o DP. Tá? E é assim que funcionou a nossa aula de hoje. 21h59, eu morrendo de fome. Vocês não têm noção de quanta fome eu tô. Bom, espero ter ajudado a explicar algumas coisas que, do jeito que eu falei, pode ter ficado idiotas, mas são coisas que realmente acontecem na vida de qualquer engenheiro ou qualquer aspirante a engenheiro. Tá? E, na realidade, eu vou acertar isso daqui de um certo jeito aqui para ficar bonito. Tá? Isso tudo que eu falei para vocês, obviamente, eu tenho, e eu vou passar para vocês, tá? Agora não. Agora não, que eu estou com fome e sono. Mas lembra eu naquele grupo que vocês criaram para mim, o grupo do César? Lembra eu para mandar essas coisas para vocês que, né? Só não lembra eu sábado à noite, domingo de manhã, né? 3 horas da manhã. Não é assim, tipo, eu acordo umas 2 da tarde, mais ou menos, das 2 até as 4. Se vocês lembrarem e eu tiver com saco de ligar o computador, eu passo para vocês, tá? Eu vou parar de gravar. Quem foi no canal, quem está no canal, obrigado. Obrigado pelo joinha. Se inscreve, passa para a família. Porque tem gente que cai de paraquedas, né, nos vídeos, né? Tá à disposição. Espero que eu tenha explicado para você de maneira satisfatória. Satisfatória. Não sei. Beleza, eu vou ficar na sala aí para escutar reclamações e comentários.